Aleluia. Obrigado, grupo do louvor. Pode sentar. A vontade de Deus sempre é fazer o bem. Sempre. Só que para que o melhor de Deus se cumpra, é preciso que nós creiamos nele e na sua palavra. Amém? Nós temos que crer. A Bíblia mostra e fala que Jesus, o próprio Senhor Jesus, na cidade dele, ele não pôde fazer muitos milagres. E por quê? Porque o povo dizia, esse aí não é o filho de Maria, seus irmãos não estão aqui no nosso meio. Ou seja, quem é esse aí? Essa atitude fez eles não receberem as bênçãos de Deus. Atitude errada, irmãos. Como você vai ouvir a palavra que vai determinar o seu futuro? Não é a unção de quem prega, nem a unção do ministério. Embora exista uma unção e um poder em quem prega e ensina, existe uma unção e um poder no ministério que você se envolve, ou na igreja que você se envolve. Existe também uma unção coletiva, né, quando todos estão crendo. Mas se você não crer, nada vai acontecer. Amém? Então eu queria que você abrisse a Bíblia. Vamos gerar fé no nosso coração, amém? Para nós recebermos tudo aquilo que nós temos para receber nessa noite. Eu quero que você abra a Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Oh, Deus maravilhoso. Antes da gente começar, eu queria só lembrar você algumas coisas assim que a gente vê hoje que é diferente daquele tempo, de antigamente, né? Eu me lembro, essa música que a gente cantou hoje aqui me faz lembrar quando eu retornei para os caminhos do Senhor. Essa música é de 1994. E eu sei disso porque essa música foi uma que foi muito importante naquele meu processo de renovação, né? Batismo do Espírito Santo. E aí eu pesquisei, e você sabe a história dessa música? Você sabe como foi que essa música como foi feita? Então, essa música ela foi lançada no CD de uma comunidade lá do Rio de Janeiro. Quem cantava essa música era a Aline Barros, quando ela era ainda uma criança, tinha 14, 15 anos, né? E o grupo de louvor dessa igreja. Essa música ela foi composta da seguinte maneira: havia uma reunião de bombeiros lá no Rio de Janeiro, uma reunião de consagração e tal, e no meio de um mover de adoração, o próprio Espírito deu a eles essa música. E essa música foi composta por uma inspiração do Espírito Santo, numa reunião no meio de um louvor. Então, por isso que ela é tão ungida e é tão diferente. Essa música passa-se os anos e nunca muda, né? Você vê, isso foi em 1994. São o quê? 22 anos. Então, eu acho que não foi nem em 94, foi em 93, é o CD, que não era nem CD, era um LP. Eu acho que isso aí tem uns 2 anos antes. Então, tem mais de 16 anos. Mas o que isso tem a ver com a palavra? Tem algo que nós vamos falar hoje que tem a ver com isso, né? Por que é que alguns crentes, por que é que alguns cristãos são diferentes de outros, né? Por que tem alguns cristãos que com tão pouca coisa perde a bênção, vamos dizer assim? Por que tem cristãos que passam por muitas tribulações e ainda continuam sendo fiéis? E por que tem outros que deixam de ser fiéis com pouca coisa? Por que tem cristãos, por exemplo, que fazem os 2 anos do Rema e você encontra 2, 3 anos depois e parece que não aprendeu nada? A vida continua miserável. Enquanto tem outros que fazem e estão diferentes, estão melhores. O que é que faz essa diferença? Por que tem pessoas que alcançam profundidade em Deus, alcançam coisas altas no Senhor? E por que tem pessoas que você passa 10 anos e você longe daquela pessoa e quando volta a pessoa está do mesmo jeito, não mudou nada?
E tudo tem a ver não com a vontade de Deus, tudo tem a ver não com a palavra, que é diferente para uma ou para outra, é a mesma palavra, é a mesma vontade de Deus, é a mesma bondade, é a mesma unção, todos estão debaixo da mesma unção e da mesma palavra, mas a diferença é o que você vai fazer com a palavra que você está recebendo. Jesus falou várias vezes sobre isso. Ele adverte, veja como vocês estão ouvindo, porque é a maneira que você vai ouvir a palavra e o que você vai fazer com essa palavra é que vai fazer a diferença, irmão. Nós vimos aqui a cura dessas pessoas. Com certeza Jesus está no nosso meio. O poder de Deus está disponível para todos nós por igual, para mim e para vocês. A palavra é a mesma, então se é a mesma palavra, é o mesmo poder, é o mesmo Deus, é a mesma unção, por que pessoas crescem e outras ficam estagnadas? E eu queria, agora nós vamos ler em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, que fala o que é que acontece na nossa vida quando nós nascemos de novo, o que é que nos foi dado. E Pedro diz a partir do versículo 2, graça e paz, veja, começa logo aqui, né, a lição, graça e paz vos sejam multiplicadas. Quem tem graça e paz no coração aqui? Então, você já tem. Eu tenho. Aí o que ele está querendo dizer aqui é que essa graça e a paz pode ser multiplicada. A graça e a paz multiplicada. Aí ele explica como? Pelo conhecimento completo de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Veja, se é completo, né? Aqui no original grego é teleios, ou seja, algo que foi completo. É a mesma ideia como no hebraico tinha do número 7, né? Por que que existem 7 dias na semana? E muitas pessoas pensavam que o número 7 era o número de Deus. O número de Deus não é o 7, é o 8. O 7 é o número da perfeição, ou seja, algo que está completo. Algo que no grego significa teleios, ou seja, ser completo, ser pleno, ok? Está transbordando, chegar no ponto do limite. Então ele está dizendo que a graça e a paz é multiplicada quando você chega no limite completo, na plenitude do conhecimento de Jesus e de Deus. Mas irmãos, quantos entendem que para eu chegar numa compleição, eu ser completo, para que eu chegar num ponto de medida completa, eu preciso fazer algo? Porque inicialmente foi dada uma graça e uma paz a mim, inicialmente foi dada uma medida de fé, mas se eu não fizer nada, nada melhora. E o problema é que algumas pessoas às vezes fazem o rema, por exemplo, ou vêm para as igrejas e acham que porque não tem chamado nos 5 dons ministeriais, não tem que fazer mais nada. E pensa, não, esse negócio de orar pelos enfermos, isso é para o pastor. Não, esse negócio de fazer algo e pregar uma palavra e dar um entendimento é coisa para o pastor, não é coisa para mim. Está errado, irmãos, isso é para todos nós. Isso é um ID que foi dado a todos nós. Você tem a obrigação de crescer. E eu te digo, sabe por que você tem a obrigação de crescer? E é nesse ponto que nós queremos chegar. Vamos ler ainda mais coisa aqui. Eu já vi isso na minha vida cristã, nesses 30 anos de igreja. Às vezes acontece que as pessoas estão debaixo de uma pressão muito grande, financeira, na família, ou em algum lugar, e pede ajuda, pede conselho, tal. E aí o pastor, as pastoras, vamos dizer assim, as pessoas que têm um chamado, dão uma palavra, dão um aconselhamento, e falam, não, vamos meditar na palavra, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E aí chega um momento que a pessoa diz mais ou menos assim, quase todo mundo em todos os lugares termina chegando, dizendo um ponto como esse, assim, eu não aguento mais, eu não sei o que é que Deus vai estar pedindo mais de mim. Quantos já ouviram isso, hein? Eu já ouvi. Mas a pessoa não entende, não é Deus que está pedindo algo de você. Porque você não precisa fazer algo, Jesus fez por você. Você precisa entender que é você que precisa de Deus. E para que a plenitude de Deus se manifeste na sua vida, você tem que deixar algumas práticas. Uma delas se chama preguiça. Porque muita gente diz que lê a Bíblia, mas a maioria não lê a Bíblia.
A maioria não ora. É simples, irmão. A maior parte dos problemas das pessoas não ter firmeza em Deus é porque não lê constantemente a Bíblia, não medita na Bíblia, não ora, aparece no culto um ou outro e acha que aquele alimento do domingo é que vai resolver o seu problema. Mas você tem que ter comunhão com o seu Pai. Não é comunhão só com o pastor e com os irmãos da igreja. Você tem comunhão com o Pai. O Pai é seu Pai celestial. Deus é o seu Deus. E você precisa ter comunhão diária com Ele. Amém. Ninguém vai fazer por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Mas nós estamos mal acostumados a depender da unção do outro, da fé do outro, da opinião do outro. É um mau costume entranhado que eu te digo, irmãos, é um negócio, eu vou dizer um negócio, se não fosse o chamado de Deus e o fato de nós mesmos prestar conta ao Senhor, às vezes dá desânimo. Saber que a maioria das pessoas não mudam, querem permanecer nos mesmos erros. Nunca tem coragem de ler a Bíblia, nunca tem coragem de meditar, nunca está buscando a Deus. Irmão, nós temos que desenvolver uma atitude de adoração a Deus particular na nossa vida. Não é aqui na igreja, é lá na sua casa, é onde você estiver. Você tem que estar conversando com Deus constantemente. Você tem que, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Você não está dirigindo o carro, você ora, fala com o Pai. Você não está constantemente conversando com alguém. Você não para 24, você fica 24 horas conversando com uma pessoa. Então você pode conversar com Deus, já que você tem tempo sim de conversar com o Pai. Tempo é uma questão de prioridade, irmãos. Então tem pessoas que nunca crescem porque ficam mal acostumadas a não querer fazer nada. E isso tem resultado negativo na nossa vida, irmão. A palavra é a mesma, a unção é a mesma, o poder é o mesmo. Eu entendo, irmãos, que tem fases nas nossas vidas que a gente diminui a velocidade. Não deveria ser, mas por um momento ou outro você deu uma diminuída na velocidade. Mas eu quero que você entenda que você não deve parar e que você deve retomar a velocidade que você estava antes. Amém? Não se acomoda. Crente não combina com zona de conforto, irmão. Na verdade, zona de conforto não combina para ninguém, mas para crente é pior ainda. Água parada apodrece, irmão. A água parada, se você tem um rio dentro de você, o rio de água viva, e se você não fica fluindo com esse rio, você deixa estagnada essa água. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos até apagar o Espírito dentro de nós. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito de Deus. Por quê? Porque a pessoa está com essa vida de zona de conforto, não faz mais nada e vem, eu vou no culto no domingo, vai lá, tem um poder, tem uma unção. Irmãos, você não parou, nunca percebeu uma coisa não? Por que a gente, mesmo continuando sendo cristãos, mesmo estando na igreja, porque muitos de nós ficamos desejando um culto de algum evento profético, algum evento de cura, algum evento de... Deve ter, e você deve querer, mas você nunca se perguntou por que é que às vezes só momentos como esse é que ativa algo em você? O cristão, ele tem que ser ativado constantemente, independente de evento, de profeta, de quem quer que seja, irmão. Vamos lá vamos continuar aqui, vamos ler o resto. Depois de ler, nós vamos para Filipenses. Versículo 3, ele fala o que é que nos foi dado. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mais uma vez ele diz aqui, olha, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, o que ele está dizendo aqui? Nos tem sido dado pelo poder de Deus todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade.
Todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade pelo conhecimento completo de Deus são dadas a você, irmãos. Todas as coisas, diga comigo, todas as coisas. Tem outro versículo em Coríntios que diz que todas as coisas nos foram dadas. Não existe limites para um filho de Deus. Não tem limites, irmão. O limite que quem põe é você. Nunca esqueci do dia que Deus falou comigo. Eu com esse chilique emocional, né? Oh, coitadinho de mim. E triste, porque uma profeta profetizava para algumas pessoas ali e não profetizava para mim. Olha que infantilidade. Aí a gente fica com aquela conversa mole, né? Porque no final das contas, mesmo que seja verdade, isso não impede o poder de Deus na sua vida. Aquela conversa mole dizer, parece que esse negócio é estranho, é só para quem é os amigos. Isso é para quem está na frente da igreja. Irmão, mesmo Jesus da frente é o de trás. Se um profeta ou uma profetisa só profetiza para quem está aqui na frente, o mesmo Espírito que está nele vai falar para você, como falou para mim. Mas é interessante que às vezes Deus fala comigo, é duro, né? Como falou para o Balaão, usou uma jumenta para falar. Porque eu fui com esse negócio de dizer, pai, fala comigo, porque ali só estão falando a quem está ali na frente, e isso dentro de mim, numa oração silenciosa. E aí Deus fala para mim, você vai tão longe o quanto você crê. Uma frase parecida, você vai o quanto a sua fé vai. E você chega a parar porque a sua fé parou. Então Deus está dizendo para você hoje que você, para viver uma vida de plenitude em Deus, não tem nada a ver com quem é a pessoa que está pregando, se vão impor as mãos sobre você, se não. Para com isso, irmão. Todos vocês têm a mesma unção, a mesma palavra. Deus ama todos por igual. Veja como você está ouvindo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, disse o profeta Isaías. Você tem que querer e ouvir, irmãos. Você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que crer no que está escrito na palavra. A mesma palavra que está sendo ministrada hoje para você é a mesma palavra que foi ministrada para mim antes e para outras pessoas, e tem sido ministrada igual para todo mundo. Mas daqui a 10 anos, quantos estarão estagnados e quantos crescerão? Não temos desculpa quando nós paramos. Porque Deus é especialista em pegar pessoas que ninguém acredita e fazer deles vitoriosos, campeões, generais. Então essa história de dizer, pastor, mas é porque eu não tenho família, é porque eu não tenho pai, é porque eu não tenho mãe, é porque eu não tenho riqueza, é porque eu não tenho um curso superior, é porque eu não conheço ninguém, ou é porque eu estou numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, ou é porque a igreja da gente não é tão grande, ou é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ou porque eu não acredito nem em mim mesmo. Esse que é o problema, muitas vezes que você não acredita em você mesmo. Entendeu? Mas a mesma chance que foi dada a ele, e está sendo dada a cada um de nós. Vamos agora continuar aqui a leitura. Então ele diz assim, versículo 4: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As grandes e preciosas promessas é a palavra de Deus, né? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Voltando aqui, ele está dizendo que pela palavra de Deus você pode se tornar coparticipante da natureza de Deus. Aí ele diz no final, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que isso quer dizer? O que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2.
Para você usufruir da perfeita e agradável e boa vontade de Deus, você tem que renovar a vossa mente. Então ele está dizendo aqui, se você conhece as promessas maravilhosas de Deus, você fica co-participante da natureza divina e é livre das paixões que há no mundo. Por quê? Porque a sua mente está sendo renovada. É o conhecimento de Deus. Amém? Amém, queridos? Amém? Parece que alguns ficam olhando assim como... Às vezes você tem que dar uns beliscão em você mesmo. Assim. Acorda. Então, claro, parece uma coisa do natural, de preguiça, mas não estou falando disso. Estou falando do seu homem interior do coração. Ouça a palavra. Essa não é uma palavra de homens, não é uma palavra intelectual, é a palavra de Deus, como o pastor disse aqui. Há um poder disponível para mudar a sua vida, irmãos. Irmãos, às vezes você escuta o mesmo versículo todo dia. Tem um dia que parece que racha, toda barreira e todo impedimento quebra, faz pá! E depois você fica admirado e diz, mas como é que eu não percebi? Eu ouvi essa palavra todo dia e eu não percebi. Igualzinho aqueles dois discípulos lá no caminho de Emaús, né? Andando com Jesus e ficaram discutindo, será que tu é o único aqui em Jerusalém que não viu as obras poderosas de Jesus, varão profeta, e que foi morto e tal? E ele, sim, quais? Aí ele ficou puxando o assunto, né? E tal, e tal, e tal, e eles se sentam na mesa, quando parte o pão, presta atenção, ó, quando parte o pão, quando Jesus parte o pão para dar para ele, abre os olhos e eles entendem quem é Jesus e desaparece. Pão parece o que, irmão? Palavra. Quando parte o pão, abre-se os olhos. Quando escuta a palavra, abre-se os olhos espirituais. E aí eles disseram, mas será que não ardia o coração da gente quando a gente ouvia, conversava com ele? Sabe, por que não arde o coração das pessoas quando estão ouvindo a palavra, irmão? Isso aqui é algo de Deus, é algo sobrenatural que pode mudar a nossa vida para sempre, irmão. Tem verdades que foram reveladas no meu coração há anos atrás que eu nunca esqueci, porque fizeram mudança na minha vida. Foi o divisor de águas. Mas em Deus o divisor de águas não é hoje, amanhã, não foi ontem. O divisor de águas é o momento que você abre o seu coração. Quando você abre o seu coração, por isso que Jesus dizia, vê depois como ouvis. E nós vamos depois para esse texto, né? E aí ele diz aqui no versículo 5, aí ele vai explicar como é que isso funciona. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, então tem que ter força de vontade, né? O reino de Deus é conquistado pelo esforço. Então, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Que fé? A fé, a medida de fé, que Romanos capítulo 12, versículo 3 diz que todos nós recebemos. Associe com essa fé inicial, com essa fé que todo mundo recebeu, associe com essa fé a virtude. Virtude é o quê? Uma vida de excelência moral. Você tem que ter o desejo disso. Se você viver uma vida de que não é excelente moral, você fica enfraquecido na sua fé. Aí, aliado a essa virtude, ele diz, com a virtude, o conhecimento. Que conhecimento? Esse que você está tendo agora, o conhecimento das coisas de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da vontade de Deus. Então, uma vida de excelência moral, uma vida de conhecimento, aí com o conhecimento, o versículo 6, o domínio próprio. Então, dá vontade de fazer aquela coisa, e aí você tem dentro de você a palavra, e você tem o Espírito, e você já tem uma medida de fé, e aí você se controla. O domínio próprio, como você sabe, é fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5. Então, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Perseverança, capacidade de manter-se firme. Então, nós estávamos falando aqui sobre essa questão de ter crentes diferentes uns dos outros, porque tem uns que têm uma força e outros não têm. A força é a mesma, mas eu acho que o que falta muitas vezes é perseverança. Ficar firme. Sabe o que falta, irmãos? Falta nobreza. Ou melhor dizendo, não é que falta, talvez a pessoa não se veja como um nobre. Você sabe o que é nobreza? Você sabe o que é nobreza?
Sabe o que é uma pessoa nobre? Pessoa nobre não é o que tem sangue azul, como os dizem. O nobre, né, segundo o mundo, a política que há no mundo, é a pessoa que é de uma família real. Mas a verdade, a essência da palavra nobre não é essa. Nobreza, pessoa que é nobre, é aquela pessoa que é fiel a um princípio, mesmo diante de todas as tribulações e provações. O que falta muitas vezes é isso, nobreza. As pessoas não conseguem ser fiel a um princípio. Que princípio? O princípio da palavra de Deus. É o temor a Deus, o princípio de sabedoria. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas boas e na sua nobreza perseverará. Então, a pessoa que é nobre é aquela pessoa que não se corrompe. O que é que falta na política muitas vezes? Nobreza, não tem nobreza. É interessante, né? Você concorre a um cargo público para ser das lideranças e a última coisa que tem é nobreza, que é a principal coisa que tem que ter numa liderança. Não é uma crise de valores que nós estamos tendo agora? Falta um valor. Como é que a própria liderança não tem sequer o mínimo que se requer de uma liderança, que é a nobreza? Uma fidelidade a um princípio. Não se tem fidelidade a partido, não se tem fidelidade a projeto, não se tem fidelidade ao povo, não se tem fidelidade a pessoas, não se tem fidelidade a Deus, não se tem fidelidade à família, não se tem fidelidade aos filhos, nem ao esposo, nem à esposa, não se tem fidelidade à igreja, não se tem fidelidade à Bíblia, não tem fidelidade a Deus, não tem fidelidade a nada. E como é que a pessoa quer fidelidade de Deus e das bênçãos de Deus na própria vida? Falta princípio, falta nobreza, irmão. Por que falta nobreza? Porque os mitos foram destruídos, não existe mais heróis. Porque muitas vezes para a gente ser nobre, a gente precisa de uma figura, de uma pessoa que deu exemplo. E nós vivemos numa sociedade que não tem mitos, né? Todos os mitos foram desconstruídos. Todos os heróis não existem mais. Porque todo mundo aqui sabe que não existe heróis. E é verdade que não existe heróis. De certa forma é uma coisa ruim para a sociedade. Mas para a pessoa que conhece Jesus e a palavra, é bom. Porque ficou exposta a verdade que só existe um homem que é realmente o nosso herói. É Jesus Cristo, irmão. Ele é o nosso mito verdadeiro. Ele é aquele que nós devemos dar a nossa própria vida. Ele amou você, deu a vida por você. Ele deu a vida para que você seja salvo. Ele deu a vida para que você tenha cura. Ele deu a vida para que você seja cheio da plenitude de Deus. Ele é o único herói. Ele é o único mito verdadeiro. E por ele você tem condição de manter uma vida de nobreza. Porque pelos homens não existe nenhum homem nobre mesmo. Mas os filhos de Deus foram chamados para a nobreza. É por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores. A Bíblia diz que nós somos nação santa, sacerdócio real e povo de exclusividade única de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus. Veja que todos os parâmetros que a Bíblia coloca a gente dentro desse parâmetro, todos eles envolvem nobreza, irmão. A única e verdadeira nobreza, porque nós fazemos parte do reino do Deus Todo-Poderoso. Não é o reino da Inglaterra, nem da França, nem de qualquer lugar que seja. É muito maior do que isso. É o reino de Deus, irmãos. Então você tem alguém onde você possa se espelhar, o Senhor Jesus. Como diz lá em Hebreus capítulo 12, olhando fixadamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ele começa dizendo assim: visto que temos a rodear tão grande número de testemunhas, aí manda a gente se desvincular do peso e do pecado que tem nas mentes e nos assedia. Então o que acontece é que a gente fica se amarrando com pesos. Não é só pecado, mas pesos.
E aí você começa a não acreditar na sua própria nobreza. Mas, irmãos, entenda que não é o que você faz que faz de você, que fez você um nobre. Entendeu qual é a diferença? Não é o que você fez que fez você um nobre. É o que Jesus fez que fez de você um nobre. E isso caindo no seu coração, você vai conseguir então praticar atos de nobreza. Não é praticando atos de nobreza e de fidelidade que você conquista a sua salvação. Não tem nada a ver. Você faz e pratica atos de nobreza por até um princípio de amor. Porque se Ele nos amou primeiro, nós amamos Ele também. E aqui está dizendo que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas pelo conhecimento completo. Então, irmão, você precisa entender, faz parte desse conhecimento completo, que a nobreza de Deus foi depositada em você, que a graça de Deus foi depositada em você, que não existem limites para você, é você que coloca os limites, porque todos os limites Jesus Cristo quebrou da cruz do Calvário, para que você alcance. Essa é a diferença entre um crente e outro. Tem crentes que não sabem, não se veem como nobres, são infiéis, desanimam por qualquer ventinho que Satanás levanta. E tem crentes que não estão aí com isso aí, irmãos. Não quer dizer que não se machuquem, na caminhada, mas eles sabem mesmo, não é da cabeça, mas do coração, que maior é o que está dentro de cada um do que o que está no mundo. Deus é maior do que tudo, irmãos, e Ele está dentro de você. Mas se você não crê, você não vai conseguir, irmão, você tem que crer. O mesmo Deus que operou a cura aqui é o mesmo Deus que está junto com você. O mesmo Deus que tirou a dor daqueles irmãos é o mesmo Deus que te dá direção, é o mesmo Deus que te dá consolo, é o mesmo Deus que te dá projeto, é o mesmo Deus que leva você adiante para cumprir a sua carreira, é o mesmo Deus que está com você quando você impõe as mãos sobre os enfermos, é o mesmo Deus que está com você quando você prega a palavra, irmão, é o mesmo Deus, Ele não mudou. Mas você precisa entender. Entenda isso de uma vez por todas. Muitas vezes, nesses 30 anos, eu ouvi aqui e acolá subia essa onda assim, Uma ou outra pessoa dizia: eu estou cansado de palavras. Eu quero ver atitudes. Eu também. Mas a sua atitude depende do que está sendo depositado no seu coração. Então, se não está vendo atitude, não é porque as igrejas e os pastores não estão ensinando, é porque o povo não quer praticar. Isso aqui é o quê? Que não tenha mais pregação e a gente faça só um mover aqui sem pregação nenhuma, todo dia, todo culto, e você não aprende nada da palavra? Para ter prática tem que ser ensinado alguma coisa. Agora, a grande questão é por que a gente está sendo ensinado e na vida da gente não muda? O problema não está com as igrejas, o problema não está com o rema, o problema não está com o pastor, o problema não está com quem prega, com quem ensina, com quem vai na sua casa e dá uma palavra. O problema é cada um de nós, o que a gente faz com a palavra, irmão. Essa que é a questão. O nosso Rei Jesus está conosco. Ele disse: eu nunca vos abandonarei. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Crê nisso? Você acredita que Jesus, por ser Filho de Deus, Ele sempre disse a verdade? Crê nisso? E se Ele disse que nunca vai nos abandonar? Por que a gente tem medo? Por que a gente fica se questionando sobre a nossa validade nessa vida? Serve para quê? Você serve para quê? Para ser luz no mundo. Você serve para fazer a diferença. Não se encaixe nos valores do mundo. Os valores do mundo são enganosos. Infelizmente, o próprio Jesus Cristo disse assim: olha, eu não peço para que, na oração sacerdotal de João 17, eu não vos peço, Pai, que os tire do mundo, porque eles estão no mundo. Então, o fato da gente estar no mundo, às vezes a gente confunde algumas coisas.
Os valores do mundo, às vezes, entram na igreja. Eu não estou falando que são pecados e imoralidade. Não estou nem falando sobre isso. Quer ver um valor do mundo? Vou dizer um valor do mundo agora que entra e por isso que muitas vezes as pessoas se decepcionam, entristecem e tal. Um valor do mundo. Fama. Fama. Às vezes as pessoas alcançam, por causa das suas obras em Deus, uma determinada fama. Essa fama vem por causa da obra em Deus e também por causa dos homens. Algumas vezes os homens colocam o carro na frente dos bois, para citar um ditado lá do Nordeste, e faz com que a pessoa alcance uma fama que ela ainda não está em nível de alcançar. E aí nós que estamos vendo, pensamos assim, essa coisa não tem justiça não. Beltrano faz isso, tem tal fama. Cicrano quase se acaba mais de 20 anos, não tem fama. E a gente fica com esses questionamentos. Por quê? Porque os valores do mundo, o mundo mede fama, o mundo mede sucesso de uma forma diferente que Deus mede. E às vezes a irmãzinha que está orando por uma igreja ou por uns irmãos e nunca ninguém chama ela para pregar nem fazer nada, para a gente parece que aquilo não é vida de sucesso, porque os valores do mundo estão contaminando a nossa mente. E para Deus, aquela senhora que está orando é muito mais cheia de sucesso do que qualquer pregador de cruzada do que for. Então veja, é um valor do mundo que é isso que desestimula as pessoas. Porque a gente às vezes fica desanimado porque nós não temos convite para pregar, porque ninguém lembra da gente para uma coisa, ninguém lembra da gente para outra, né? Ninguém telefona para você no dia do seu aniversário, vamos dar um exemplo. Ninguém lembra de você, às vezes lembra de você só para pedir coisa. Quem já passou por isso? Tinha uns amigos, né, que eu já vi do passado, só procura você para pedir alguma coisa, depois desaparece. Toda vez que precisa, aí procura você. Esse tipo de coisa é comum no mundo e são os valores do mundo, irmãos. E aí, nós queremos desanimar por causa de valores do mundo. Irmão, você está fisicamente no mundo, mas o seu reino não é o reino do mundo, irmão. Você está no reino de Deus, os valores são diferentes, as medidas de sucesso são diferentes. Então, tudo que importa não é o que os outros estão vendo, é o que está dentro do seu coração. É só o que importa. Se o seu coração estiver correto com Deus, você é um homem ou uma mulher de sucesso. Você é alguém que é sal e luz do mundo, irmãos. Você é alguém que faz a diferença. Como eu disse num culto há 15 dias atrás, todos nós um dia seremos só uma fotografia na parede de alguém. A diferença, irmãos, é o quantas pessoas nós podemos fazer a diferença, quantas pessoas nós podemos tocar, quantos amigos nós ajudamos, quantos irmãos nós ajudamos, quantas pessoas nós pregamos a palavra, quantas pessoas nós fomos influentes, abençoamos aquelas vidas. Isso é o que faz a diferença na nossa vida. Então, existe uma graça, existe um poder, existe uma unção, existe uma palavra, existe um chamado de Deus. Todos nós fomos chamados do mesmo jeito. Deus ama igual a todo mundo. Então a chance aqui é para todo mundo igual. Se nós não conseguirmos, você pode ter certeza que não tem a ver com Deus, não tem a ver com a palavra, nem tem a ver com os outros, tem a ver conosco mesmo. Porque problemas todos têm, irmão. Agora, como você vai agir a esse problema é que é a diferença, é como você vai reagir. Amém, queridos? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. É possível que o seu coração esteja correto em Deus. É possível que você seja uma mulher e um homem, ou um homem de fé. É possível que você viva uma vida de alegria. E mesmo assim, vivendo alegre, vivendo cheio do poder do Espírito, sendo uma pessoa que está com o coração correto diante de Deus, pode ser que, segundo os valores do mundo, você nunca seja reconhecido. Parece simples o que eu disse, mas essa é uma mensagem muito dura.
Porque essa mensagem significa que tem alguns sonhos seus que nunca vão se realizar. Aí vem aquela, os meus sonhos são os sonhos de Deus. Opa, Será? Se o seu sonho envolve alguma coisa como ter fama e ter sucesso, pode ser que você nunca tenha. Por isso que eu digo, parece ser uma palavra simples, mas é dura isso. É crucificar a carne, é morrer para si mesmo. Jesus disse, qualquer um que amar a sua própria vida, perdê-la. Ele está falando justamente disso. A pessoa que tem um sonho, eu quero ser famoso, por exemplo. Eu quero fazer sucesso. E os sonhos de Deus estão no meu coração. E eu sou da fé, e eu sou daquilo. Rapaz, vai ter frustração na vida, viu? Porque está com o coração errado. Eu não estou dizendo que é errado ter fama e ter sucesso. Não é isso que eu estou dizendo não, irmão. Mas é o princípio que ativa você. É o quê? Tem pessoas, como eu disse, que vão estar completamente alinhadas com Deus. E mesmo assim, não vão ser reconhecidas pelos homens. Mas Deus reconhece. É por isso mesmo que lá no Tribunal de Cristo vão ter galardões e coroas distribuídas. Porque Deus está vendo o coração da gente. Amém, queridos? Amém. Eu realmente não acredito em nenhum herói humano. Nenhum. Eu só acredito em Jesus. E quem se alinha com Jesus e procura ser como ele é a coisa mais parecida com o herói que pode ser. Eu não acredito num super-homem, nem uma super-mulher. Não acredito em ninguém que é salvador da pátria, porque o único salvador morreu por nós e está sentado à direita de Deus hoje. Ele é o único. E aconselho você a não acreditar em nenhum herói. Acredite só em Jesus, e no Senhor e em Deus. Agora você precisa acreditar em outra coisa, que Ele é o primogênito dos irmãos. Isso significa que a capacidade de fidelidade e de nobreza dele, que é a natureza de Deus, foi dada a você. Então o único povo que realmente pode fazer a diferença é o povo de Deus. Não é o povo do mundo. Não são os sistemas políticos. Não é socialismo, comunismo, nem capitalismo, irmão. A verdade, eu não vejo diferença nenhuma entre capitalismo e comunismo, para falar a verdade. A única diferença é os produtos que se tem e o tipo de serviço que se tem. Comunismo é aquela ilusão de que todo mundo vai fazer o bem ao próximo, mas o egoísmo do homem se impõe e aí fica ruim duplamente, porque além do egoísmo se impor, nada melhora, nem tem produto bom, nem tem nada, porque é tudo feito para todo mundo. E como não tem concorrência, então ninguém tem concorrência de melhorar nada e aí fica tudo ruim. Capitalismo é o contrário, tem concorrência, os produtos melhoram, mas não é porque eles são bons. A pessoa é de Deus e nada a ver com isso. É porque a pessoa quer ganhar dinheiro nas suas costas. Mas se alguém ganha, alguém perde. E quando a gente fala ganha, parece ser de Deus, mas perder é de Deus? Não. Prejuízo é de Deus? Não. Então não existe diferença de capitalismo, como é tudo ruim, irmão, porque é tudo sistema do mundo. O único sistema justo é o sistema da palavra. É o reino de Deus. Amém? E aqui está dizendo, pelo conhecimento completo de Deus, pelas suas muito grandes e preciosas promessas, nós podemos ter essa vida de vitória. E aí diz aqui no final, olha só, versículo 6, né? Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, né? Eu troquei aqui, na verdade eu falei virtude, virtude é poder de Deus, piedade é que é uma vida de excelência moral. Então com a piedade há fraternidade. O que é fraternidade, irmãos? É o amor entre os irmãos.
essa disponibilidade de ajudar os irmãos, com a fraternidade e o amor. Então veja como ele vai dizendo, com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Veja que o amor é o último. Então o amor de Deus foi dado no nosso coração, mas a capacidade de praticar fraternidade e amor está relacionada com a fidelidade na vida. Por isso que tem gente que diz, o amor, é a fraternidade. Mas se você não for fiel a Deus, como é que você vai ser fiel a ajudar os irmãos? Amar de verdade. Porque a gente confunde amor com ajudar, dar uma ajuda para alguém. Isso não é, isso faz parte da misericórdia e da compaixão. Mas não é o amor na sua plenitude. Tem muito mais do que isso, tá? Então, veja só. Eu quero que você abra a Bíblia agora, lá em Lucas capítulo 8, para a gente finalizar com esse texto. Que é a famosa parábola do semeador. Eu sei que eu já preguei muito sobre isso, já ensinei muito sobre isso, mas irmãos, tem alguns pontos que são principais na palavra de Deus e que você nunca deve esquecer. Tudo é importante na palavra, mas tem algumas coisas que são bases, são colunas e sustentáculos da sua vida, e essa aqui é uma. Porque o próprio Senhor Jesus deu essa importância. E aí veja que, vamos a partir do versículo 1, tá? Lucas 8:1. Aconteceu depois disso, preste atenção no contexto disso aqui, olha. Que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Veja, ele começa dizendo que Jesus estava indo de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Presta atenção nesses detalhes, que a maioria das pessoas passa por cima. Por que é que ele fala isso? Jesus estava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus, e os 12 iam com ele. Os 12 iam junto e ele ia de cidade, cidade, aldeia, aldeia. Aí ele ainda cita mais esse detalhe. Versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Veja que nos 3 primeiros versículos, ele está falando sobre a influência de Jesus. Ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Muitas pessoas estavam junto com ele, e ainda mais essas mulheres que estavam até dando assistência, e os discípulos com eles. Aí ele diz tudo isso aí chega no 4 e diz: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Então até o versículo 4 nos mostra que Jesus atingiu muitas cidades, muitas aldeias, muita gente, toda classe de gente, e tinha uma multidão lá atrás. Então todo mundo que podia ser atingido naquela situação estava sendo atingido. Aí é nesse contexto que ele chega e diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, aos crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1, dizendo, e isto clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele diz isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, eu estou dando uma dica: homem interior do coração, espírito das pessoas, coração das pessoas, escutem. É uma base, é um princípio espiritual, é algo que você não pode esquecer nunca, o que ele está dizendo aqui. E aí ele começa a explicar para os seus discípulos. A partir do versículo 9, os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Versículo 10, respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu na beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Quando fala salvação, aqui é a palavra sozo, né? Que significa salvação, proteção, preservação. Então, cura, tudo que tem a ver. Aqui não está falando só sobre aceitar Jesus, ele está falando sobre tudo. Então, na verdade, todos vocês que estão aqui e eu, nós somos salvos todas as vezes que nós ouvimos a palavra, porque tem alguma área da nossa vida que precisa de salvação. Tá? Aí ele está dizendo que os primeiros, o diabo vem e rouba. O que é isso? A pessoa vem para a igreja, sai ali, quando sai ali, ei, tu viu essa pregação e vi? Não sei não, acho meio radical, não concordei com tudo que está aí não. Pronto, o diabo já tirou metade aí desse negócio, né?
Outro chega, é um negócio meio fanático, né? Exagerado. Já tirou aí metade. Outros já estão assim com esse pensamento quando se sentam na cadeira já. Não sei, eu não gosto muito desse tipo de palavra, não gosto daquelas palavras que falam do amor. Eita, Jesus era o primeiro que era rejeitado por essa pessoa, né? Porque ele é quem está dizendo isso aqui. Aí ele diz aqui, olha só, versículo 13: aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. E infelizmente isso é a maioria dos crentes. Em outro texto desse aqui, no outro evangelho, diz porque não tem profundidade. Não tem raiz, ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo, com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Qual é o problema desses crentes aqui? Diga, falta raiz. Mas quando já perceberam que raiz tem a ver com profundidade, né? A raiz vai... Tem planta que é difícil de tirar porque a raiz vai lá fundo mesmo. É o que eu estava dizendo aqui desde o início. Tem crentes que não têm raiz, não se aprofundam. Então você tem que desejar ter raiz. Se você não desejar, você não vai ter, irmão. Ninguém vai fazer por você, não. Você tem que desejar. Eu estou em pé até hoje aqui por causa da raiz, está lá embaixo, irmão. Porque eu já levei muita ventania, viu? Às vezes sai... Sabe aquelas árvores bem grandes, quando tem uma ventania vai... Dá uma chuva de vento que chega, vai assim, às vezes cai um raio, pá, pega fogo e pronto, é agora que acabou, mas vem a chuva, entendeu? Por causa da raiz, irmão. O segredo é a raiz. O segredo são as raízes. A raiz vai lá fundo e pega os nutrientes, irmãos. Às vezes tem veio de água, né, que está muito profundo e a raiz tem que ir lá embaixo para poder pegar. Tem lugares de sequidão que você está na sua vida que você não tem que ficar pedindo, me ajuda, você tem que afundar mais na raiz. Quando você está passando por uma tribulação, um momento de sequidão na sua vida, aprofunda-se mais em Deus, aprofunda-se mais na palavra e vai encontrar água. O segredo para uma árvore não é ser transplantada, não. O segredo para uma árvore é ter mais raiz. Então esse ministério é um ministério da raiz, entendeu? Nós aprendemos a ter couro grosso. O mundo se acaba, meu irmão, mas a palavra do Senhor existe. Então, lutando com a palavra, o mundo se acaba e você está bem. Tudo se acaba, tudo passa, mas a palavra não se acaba. Então você quer segurança? Quem quer segurança na vida, né? É ficar na palavra. Sua segurança não é a pessoa, sua segurança é a palavra. Por isso que a gente tem cuidado aqui com a palavra que está sendo ministrada, porque a segurança nossa depende da palavra que está sendo ministrada. A sua segurança, a minha segurança, a segurança de tudo aqui depende da palavra. Então, quem está preocupado se a pessoa se sente magoada porque nunca é chamado? Nem eu, nem Jesus, nem ninguém está preocupado, porque a preocupação é o alimento do povo. Essa é não é a satisfação pessoal ministerial de quem quer que seja. Vai tratar com Jeová, que é o teu Deus, e vai cuidar da tua vida, rapaz. É isso que eu não entendia quando eu não tinha certas oportunidades. Eu não estava pronto, irmão. É o povo. Deus vai cuidar primeiro do povo, das pessoas. Ele não está preocupado com o seu orgulho pessoal, não, irmão. Está preocupado com o povo. E você faz parte do povo. Glória a Deus. Por isso que tem certas músicas que não canta aqui, tem certas pessoas que não prega,
Essa igreja pensa que é melhor do que as outras. Não, eu não penso, nem essa igreja pensa que é melhor que as outras, mas o maior de todos é o Senhor dessa igreja. E é a Ele que nós prestamos conta. Então, hoje em dia as igrejas estão mais preocupadas com os ministérios particulares das pessoas, né? Com os CD que lançam, com os ministérios que tem, o site que tem, o valor do mundo, assim, o principal, irmãos, é a palavra de Deus que nos alimenta. Eu não estou dizendo que é errado, entenda, eu não estou dizendo que é errado lançar CD, né? Eu estou dizendo o que é que está sendo principal na vida das pessoas. Porque quando alguém fica lamentando porque nunca tem uma oportunidade no púlpito, o principal não é Jesus, não. Não é Jesus, não, é outra coisa. É outra coisa, irmão. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, irmão. Porque quando a gente realmente está na plenitude da vontade de Deus, a gente não quer nem vir para o púlpito falar a verdade. Por quê? Porque não é porque está com medo. Não é por medo. Não é porque vive uma vida de pecado. Não tem nada a ver com isso. É porque a gente começa a ver que o púlpito é um negócio tão sério. Entendeu? Pregar e ensinar a palavra é uma coisa tão séria. É um negócio tão, assim, que fica desejando essas coisas. Só se Deus disser, não, você vai pregar naquele lugar, aí tá certo. Mas ficar desejando, irmão, como se fosse é aquele problema da fama, né? É que a pessoa quer fama, quer ser reconhecido. Pois eu não quero fama nenhuma, vou falar a verdade. Eu não quero fama nenhuma. O único reconhecimento que eu quero, eu estou falando isso diante de Deus, é ter o reconhecimento de quando Deus mandar pregar algo, as pessoas reconheçam que Deus realmente está tratando comigo e com as pessoas. Pronto, tá bom. Para a gente, todo mundo ser alimentado pelo próprio Deus e não por pessoas. Porque o resto é fama que passa. Eu estou falando sério, irmão, não é uma pessoa novata, é um cara que está há 30 anos, a maior parte do povo que está nesse ministério, Verbo da Vida, pelo menos 80% a 90%, tem menos tempo de igreja do que eu. Eu não estou nem ligando. Então, prestação de conta com Deus. Prestação de conta com a palavra, irmão. Prestação de conta com vocês que estão aqui me ouvindo. Então, é o reconhecimento que a gente precisa. Amém? Ou seja, reconhecer que Deus está no nosso meio. Isso é o que importa, tá? E aí, Jesus termina dizendo o seguinte, olha, aqui caiu, versículo 14. Aqui caiu entre os espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Isso aqui também muitos crentes, infelizmente, estão nessa situação. Aí ele diz o 15, aqui caiu em boa terra são os que tendo ouvido de bom, olha só, bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Veja, eles não só frutificam, eles frutificam com perseverança. O que significa frutificar com perseverança? Não fica se desviando de qualquer evento que vem, desanima, não vem mais para a igreja. Eles frutificam com perseverança, porque eles têm raiz. Eles reteram a palavra. Entendeu? E aí, olha só, esse é o final, é que é mais importante ainda. É quando ele diz no versículo 16, ó, ninguém depois de acender uma candeia a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador a fim de que os que entram vejam a sua luz. Ou seja, uma pessoa que depois que nasceu de novo, ela não fica se escondendo e só vindo no domingo para ver se recebe um alimentozinho sem querer crescer. Não, eu não sou pastor, não faço nada, eu fico calado aqui. Alguém ora, pastor Charles, ora ali por aquela pessoa e não faz nada, fica só se escondendo. Ninguém fica debaixo da cama escondido depois que recebeu a luz de Cristo. Com medo dos outros. Deus não te deu espírito
espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Paulo disse para Timóteo no capítulo 1, poder, amor e moderação, irmãos. Aí ele diz isso, olha só, esse 18 é que é o divisor de águas. Vê depois como ouvir. Lembra que ele disse no final da parábola, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele diz agora no 18, vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Tiver o que, irmão? A palavra. Quem tem a palavra vai ser dado. Quem não tem a palavra, não reteu a palavra, até aquilo que ele pensa que tem, paz, emprego bom, provisão, vai perder. Está repreendido. Mas como? Se a gente não se enche da palavra, o que vai acontecer? O diabo vem, irmão. O diabo vem com a doença para todo mundo aqui. Aí, como se a palavra está dentro de você, você chega e diz o quê? Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Essa doença não fica na minha vida. Aí o outro que não reteve a palavra, ai meu Deus, a doença. Aí começa a adoecer. Ou seja, a pessoa que pensava que tinha as coisas, que tinha saúde, que tinha tudo, perde. Por quê? Porque não tem a palavra. Vê depois como ouvis. E ele diz que o solo bom retém a palavra. Veja que a diferença, e a tua vida depende da palavra que você retém dentro do seu coração. Jesus está dizendo isso, que quem não tem a palavra pode perder tudo que tem. Por isso que tem crente que sofre na rua da amargura, não deveria ser. Por quê, irmão? Porque não está retendo a palavra. Quando você retém a palavra, o problema pode vir, a pior desgraça que for, mas você responde com a palavra. E aí você tem raiz, aí o vento vai faz tudo e você está firme, porque está firme sobre a palavra, irmão. Então é por isso, é isso que significa, vê depois como ouvis a palavra, porque aquele que tem será dado, quem tem a palavra será dado mais. E aquele que não tem a palavra, até aquilo que ele pensa que tem será perdido. Diga, eu tenho a palavra. Diga agora com fé, diga, eu creio que eu sou abençoado. Diga, eu tenho raízes firmes na palavra. Diga, eu estou sobre a rocha que é a palavra. Diga, eu vou crescer em Cristo Jesus. Diga, eu vou ser profundo em Cristo Jesus. Diga, eu vou ser fiel em Cristo Jesus. Diga, eu vou ser perseverante em Cristo Jesus. Diga, eu sou um nobre em Cristo Jesus. Diga, eu vou ter atitudes nobres. Aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que o que foi semeado hoje caiu num bom terreno e vai produzir frutos com perseverança, que vai mudar a sua vida, porque você vai praticar esta palavra. Decida praticar a palavra. Graça e paz é multiplicada pelo conhecimento completo de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Amém. Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida e gostaria de recebê-lo? Quem quer receber Jesus? Confessar Jesus melhor. Receber e confessar. Sabe que existe uma diferença? Receber Jesus você pode receber em qualquer lugar, mas para confessar você tem que ter um público. Quem tem medo do povo não tem condição de ser salvo. Quem amar a sua vida vai perder. Quem perder a sua vida vai ganhar. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu digo inúmeros versículos aqui. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Para ser salvo, precisa uma atitude de fé, de coragem, de decisão, rasgar o véu do pecado, rasgar o véu da incredulidade, rasgar o véu da vergonha
rasgar o véu do passado e nascer de novo pela virtude do Espírito Santo. Tem alguém aqui?